Quero trazer um pouquinho de repercussão também em relação à comunidade europeia. A gente sabe que existe a possibilidade de um tratado entre Mercosul e União Europeia, que está meio engastalhado aí, como a gente costuma falar no interior, e que talvez tem algum tipo de agilidade diante da possibilidade de Javier Milei jogar água nesse chope. Eu quero conversar com o Luca Bassani, que vai trazer as informações para a gente agora. Luca, como é que a eleição de Milei repercutiu aí na comunidade europeia? Vamos aqui com ele, que bom. Fala um pouquinho dessa repercussão e também se poderia haver algum tipo de agilidade nessas tratativas, porque dia 10 de dezembro, Milei já assume o cargo como presidente da Argentina. Bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. A gente vê que a comunidade europeia tem olhado com certa preocupação a presidência de Javier Milei, considerando as pautas econômicas. É importante mencionar que durante a campanha, Javier Milei disse que queria tirar a Argentina do Mercosul e também não aprovar a entrada da Argentina no grupo dos BRICS. Os BRICS pouco dizem respeito à União Europeia, mas na questão do Mercosul nós sabemos que desde o final da década de 90, da época do presidente Fernando Henrique Cardoso, há a tentativa de se costurar um acordo econômico, entre os dois blocos, o Mercosul e a União Europeia. Algo que ganhou um pouco mais de tração durante os últimos anos e poderá ser aprovado até o final de 2023 pela vontade dos europeus. O presidente brasileiro Lula diz que algumas medidas impostas sobre o controle ambiental, alguns dos requerimentos feitos pelos europeus, principalmente os franceses, é algo que não agrada à visão brasileira. E por isso a postura do Brasil, ela por si só já poderia atrasar um pouco a assinatura ou a conclusão deste acordo. Mas há, inclusive, a vontade dos líderes europeus de adiantarem esse processo até mesmo antes da posse de Javier Milei, no próximo dia 10 de dezembro, com o objetivo de que a Argentina, ou que pelo menos o Mercosul, não seja prejudicado como um todo, caso a segunda maior economia deste bloco deixe o Mercosul com a entrada de Milei. Nós sabemos que isso envolve uma série de questões relacionadas à aprovação do Congresso. A saída do Mercosul não é um processo tão simples assim. Acredito até que o nosso querido Gustavo Segré pode explicar um pouco melhor se isso é possível do ponto de vista político, mas dada essa possibilidade, essa promessa de campanha, os europeus temem que este acordo, que seria benéfico para os dois blocos, não saia do papel caso Milei continue adiante com tais promessas. A gente vai ver se isso será possível. Na sexta-feira há uma reunião entre a União Europeia e o Mercosul em Brasília e mais detalhes serão discutidos, lembrando que não é só a posição da Argentina que dificulta a aprovação deste acordo, mas também todos esses requerimentos, colocados pela União Europeia, principalmente o governo francês de Emmanuel Macron, e a resposta do Brasil, que o presidente Lula já deixou bem claro que não está tão satisfeito assim. Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani. Já conversamos mais. É importante isso que o Bassani colocou agora no fim, né? A questão, agora não adianta você ficar jogando toda a culpa no Milei de um acordo que não vai dar certo, mas sim das próprias regras que foram impostas pela União Europeia, que quer cobrar questões ambientais do Brasil, mas que não faria a própria parte, Luiz Felipe Dávila. É ótima a chegada do Milei, que vai colocar um senso de urgência num acordo que fica aí parado há muito tempo. Então agora sim, a comunidade europeia vai ter que reagir à resposta do Brasil, vai ter que reagir à pressão do Milei, e se não fechar esse acordo, sim, há um grande risco de que haja um rompimento desse acordo do Mercosul com a comunidade europeia. Então, assim, isso é bom, vai colocar pressão para ver se esse acordo sai ou não sai. O que não dá é para continuar em cima do muro. E isso é o pior dos mundos. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Segré que me preocupa, que é o seguinte: será que o Milei já tem um time trabalhando de forma secreta aí nas primeiras medidas importantes da economia? Voltando aqui a um ponto importante que bem trouxe o Alan Gani. Quando foi criado o Plano Real, a URV, já tinha todo um esquema montado para fazer valer as medidas logo na entrada do Fernando Henrique no Ministério da Fazenda, e foi isso que permitiu estancar a inflação num período muito curto. Porque, como você mesmo já mencionou aqui, né, Segran, se deixar do jeito que está, em março isso aí vai estar em 200%, e aí vão culpar o Milei. Então, assim, você sabe de alguma informação que aí na cozinha do Milei estão preparando medidas importantes para tentar estancar esta alta da inflação? Alguma medida aí importante para evitar que este ônus caia no colo do novo presidente assim que ele assume a presidência da República?
Dávila, me parece que a estratégia vai ser outra. A Argentina está numa situação em que vai precisar piorar um pouco mais para depois começar a melhorar. Isso pode ser uma notícia ruim de se ouvir, mas é uma notícia meia lógica. Por quê? Você não para uma inflação de 140% e crescendo. Só para dar uma informação à nossa audiência, a inflação da Argentina em setembro foi o dobro da inflação da Venezuela em setembro. Olha o nível. Então imaginamos que vai continuar a subir, até porque isso, para o Estado, é um bom negócio. A inflação é um excelente negócio para o Estado. Então, muito provavelmente, tem a trabalhar em dois frentes. E quando o Evandro dispor, eu posso comentar quais seriam os nomes para o Ministério da Economia. Pode falar. Na tua pergunta, especificamente, o que eu acho? Primeiro, vai deixar a inflação continuar a subir, porque não tem como parar se não é com um choque. Gradualismo não vai funcionar. Vai dar errado, como já deu errado para o Macri. E aí, o que deveria aprender o Milei? E está o Macri do lado para orientá-lo. A primeira questão é, manda tudo para o Congresso e deixa o Congresso ter o ônus de não aprovar o que você manda. Erro que o Macri não fez, e eu perguntei pessoalmente ao Macri, e ele mencionou que não tinha nenhum sentido mandar propostas quando o Senado tinha quórum e maioria absoluta do peronismo, então não ia passar. Mas ele não mandou porque sabia que não ia passar. O Milei com certeza vai enviar essas propostas, mesmo sabendo que possa ter uma dificuldade para negociar. Mas aí o ponto específico tem a ver com o aticamento do Estado, a diminuição do tamanho do Estado. A primeira lei que me parece vai ser enviada é a lei de baixar de 21 ministérios a 8. Isso é maravilhoso por onde a gente possa olhar, porque está mostrando um comprometimento de diminuição do tamanho do Estado, para de colocar cabide de emprego, para de colocar militante, e muito provavelmente o Milei vai ir através da meritocracia e não do militante que fez alguma coisa para que o governo possa chegar a ser governo. Mas outras questões, reforma tributária, vai ter que ter. Reforma, e não é para aumentar a carga tributária, não, é ao contrário. O Milei já falou que só mexe nos tributos se for para diminuir. E nessa diminuição, muito provavelmente seja também a retenção das exportações. Vai ter que unificar o tipo de câmbio. Isso não precisa do Congresso, mas vai ter um custo muito alto, porque aí vai ter uma repercussão de inflação importante também. Mas se inseriça o mercado. Hoje tem um monte de tampões que coloca o governo daqui, preço congelado, preço cuidado, preço subsidiado, dólar que não consegue comprar, tem 14 tipos de câmbios, então deve ir por aí essa situação. E na época da dolarização, que foi muito parecido, o plano real foi uma cópia melhorada do plano de conversibilidade da Argentina em 1991. Mas naquele momento o que foi pego? A quantidade de dinheiro circulante dividido pela quantidade de dólares no Banco Central. Então isso determinava qual era o tipo de dólar, a taxa de câmbio, e se todos os pesos circulantes quisessem comprar dólares, tinha dólares suficientes. Por isso era a dolarização. Hoje não é possível. Hoje você tem uma quantidade gigantesca de dinheiro circulando e não tem dólares. Então seria ilógico fazer disso. Primeiro vai ter que vir dólares por investimentos, por superávit comercial ou por empréstimos privados ou públicos do exterior, e aí sim poderia se pensar nessa dolarização. Mas vamos, se quiser, nos nomes das pessoas que podem hoje ter algum vínculo, algum nome parecido ou próximo com o Ministério da Economia. Um dos assessores principais se chama Carlos Rodrigues. Ele já trabalhou no governo do Menem, é um economista liberal muito reconhecido, mas ele falou que já estava com idade avançada e que ele não queria nenhum cargo com assinatura. Então aparece o outro, Roque Fernandes, foi ex-presidente do Banco Central e ministro da Economia na época do Menem, também liberal. Darío Epstein pode ser o outro, que foi presidente nacional da Câmara Nacional de Valores, como se fosse a CBN. E Diana Mondino, que eu vejo mais, ela é uma economista também muito boa, mas eu vejo ela mais para a ministra de Relações Exteriores, chanceler, me dá a sensação que deve ir por esse lado. E não tem muitas mais. Poderia ser o outro, que se chama também
e que participou de alguma maneira dentro dos equipos de trabalhos, que é o Federico Sturzenegger, Federico Sturzenegger, foi presidente do Banco Central do Macri, e Emílio Ocampo. Me parece que Emílio Ocampo tem mais fichas de todos. É um economista que fez um livro que chama Dolarização, e é o livro de cabeceira do Javier Milei. É aquilo que ele pegou para começar o projeto dele. Obrigado por enquanto, Gustavo Segre. Já a gente vai girar mais e falar mais sobre a Argentina e a eleição de Javier Milei.